Olá pessoal, João Carlos novamente, e hoje eu vou passar um pouco para vocês como que eu ganhei mais de R$ 1.600 operando tanto o mini dólar quanto o mini índice desde o dia 6 de novembro ao dia 9 de novembro, conforme as informações que eu coloquei aqui abaixo, que eu retirei da minha conta do meu extrato, onde que comprova os ganhos obtidos nas operações. Isso aqui é o ganho bruto, tá? Sem contar as taxas, imposto de renda que tem da operação, como taxa de emolumentos, taxa de registro e assim por diante, ok? Qual a ferramenta que eu estou utilizando? Eu venho utilizando a ferramenta TradeZone, tá? Que é essa ferramenta aqui, que é da corretora Clear, que eu sou cliente. Eu tive alguns dias bons, no entanto também tive alguns dias ruins. Por isso que eu vou apresentar aqui para vocês. E aqui foi a movimentação do dólar que eu estou apresentando para vocês aqui. O dólar do tempo gráfico de 5 minutos. E todos esses pontos aqui são os pontos que a metodologia que eu venho utilizando, ela sinaliza os pontos de entrada na operação. Eu criei uma metodologia, ela é baseada no uso de 5 indicadores, conforme a média móvel, cor nos candles e mais 3 outros indicadores que eu utilizo, que eles sinalizam para mim os pontos de entrada na operação. Se eu identifico esse ponto e todos os indicadores estão sinalizando isso para mim aqui, então eu vou lá e entro na operação. Pode ser numa operação de venda, como também pode ser numa operação de compra. Eu agora estabeleço uma meta e assim que eu atinjo essa meta eu paro de operar. Normalmente, para que eu possa fazer operação e ter êxito aqui também, eu utilizo dois tempos gráficos. Eu utilizo um tempo gráfico menor, por exemplo, pode ser o tempo gráfico de 5 minutos, e eu utilizo um tempo gráfico maior também, que pode ser o tempo gráfico de 15 minutos ou até mesmo o contrário. Então, a metodologia ela se baseia então no uso de 5 indicadores, uso de dois tempos gráficos, um maior e um menor, para que eu possa identificar e saber como que está o movimento do mercado. Se ele está fazendo perna de baixa ou se ele está fazendo perna de alta. E conforme o movimento que ele apresenta, eu entro na operação. Então, isso aqui são alguns pontos que o próprio gráfico aqui demonstrou dentro do dólar. E você pode perceber que mesmo as pessoas que não têm tempo suficiente para fazer as operações, por exemplo, num determinado período, ela consegue operar. Ou seja, se ela tem tempo livre somente na parte da manhã, então na parte da manhã o indicador sinalizou vários pontos de entrada, mas ao mesmo tempo na parte da tarde ele também vai lá e faz vários movimentos que é possível você também ter êxito na operação e até mesmo ganhar dinheiro. Eu vou voltar agora para o índice e vou comentar aqui que na parte da manhã eu não consegui operar muito, não consegui nem fazer operação. Eu estava focado em outro trabalho, porque é isso que eu faço diariamente. Então, às vezes eu tenho condição de operar e às vezes não. Só que quando eu fui fazer uma operação aqui por volta do meio-dia, a corretora aqui, ó, o sistema travou. Eu fiz uma operação aqui nesse ponto aqui azul. E aqui eu fui fazer uma pequena entrada aqui no movimento de alta. Um pequeno movimento aqui de alta, eu fui buscar ali de 100 a 200 pontos no máximo. Só que na hora que eu fui ajustar, eu coloquei aqui somente, por sorte, eu coloquei somente 3 contratos do mini índice. Porque o sistema travou bem na hora que eu fui ajustar meu stop. Eu fui colocar meu stop loss, meu stop gain. Eu nem consegui e travou o sistema. Então eu não consegui mais zerar minhas ordens no mercado. E eu tinha entrado aqui, nesse momento, por volta de meio-dia aqui, eu já estava na operação para fazer para buscar 200 pontos aqui na compra. Fui tentar ajustar meu stop loss, meu stop gain para buscar esses 200 pontos. Só que o mercado travou nesse momento. Então somente minha ordem entrou. E daqui a pouco percebi que o mercado travou e ele começou a andar e começou a descer conforme essa linha azul que eu coloquei aqui. E ele andou mais de 1.000 pontos sem eu conseguir zerar minha ordem. Imagine, andar mais de 1.000 pontos sem conseguir gerar minha ordem. O que acabou gerando um prejuízo de mais de R$ 600. Somente para mim nessa operação. Tentei ligar para a corretora, não consegui, só dava ocupado. Tentei fazer de tudo para zerar a operação, mas sem êxito algum. Acreditei até que se eu tivesse um limite pequeno na conta, aquele limite ia chegar nele e ia estourar. Mesmo assim, quando eu fui olhar na conta depois desse horário,
depois das 2 horas, fui olhar na conta lá, tava com prejuízo de mais de R$ 600 na conta. Relativamente o prejuízo é pequeno, mas mesmo assim é um prejuízo. Por quê? Porque até agora a empresa aqui apresentou várias falhas, mas mesmo assim até o momento ela não conseguiu resolver. A gente sabe que diariamente a gente vem operando dentro desse mercado, a gente precisa que tenha uma ferramenta adequada, essa ferramenta que ela funciona bem para as operações que eu faço. No entanto, a corretora hoje ela está deixando a desejar, porque em vários momentos o sistema dela trava, ela só tem um canal ou dois canais, que é o chat mais o telefone, mas às vezes mesmo assim como travou o sistema e travou também o pitch de negociação no próprio site da corretora, então lá também você não conseguia fazer o zeramento das ordens, porque às vezes trava o sistema, mas lá está funcionando, então travou tudo. Então nós operamos na cega, onde eu tive esse prejuízo aqui, mas por sorte, como essa metodologia que eu utilizo hoje, ela funciona bem, eu tive paciência e aguardei então o mercado se recompor, bem como o sistema dela voltar a normalizar e ao mesmo tempo o pitch de negociação dela também, onde eu fiz uma operação aqui, ó, nesse ponto azul, quase lá para o final da tarde, onde que eu só fiz essa operação depois e por sorte aqui, enxergando esse movimento de queda, eu fui buscar aqui, ó, mais de 13, não, eu fui buscar aqui mais de 400 pontos. Aqui eu busquei mais de 400 pontos, aí operando com mais contratos, justamente para buscar aquele prejuízo e mesmo assim ainda sair com lucro de R$ 505 nesse dia aqui. Então você viu que o mercado aqui, com essa metodologia, ela proporcionou alguns pontos de entrada no início da manhã. No início da manhã a ferramenta funcionou, só que eu não consegui trabalhar. No início da tarde, quando eu fui fazer a operação, ele travou, andou, porque o mercado estava andando, já estava numa tendência de queda. Ele começou a descer e eu não consegui pegar esse movimento, justamente porque, como eu mencionei para vocês, o sistema travou aqui. Mas no final da tarde, como consegui enxergar novamente uma oportunidade depois do sistema ter normalizado, eu consegui recuperar meu lucro e aí mesmo assim ainda sair com prejuízo. O ideal é você sempre operar pouco, mas operar com confiança no sistema. E hoje, pena que a corretora não está conseguindo proporcionar isso. Mas eu continuo ainda utilizando a ferramenta, justamente porque a ferramenta que eles têm, ela consegue me atender e eu vejo que a metodologia que eu uso, com os indicadores que eu estou utilizando, todos aqui, com a ligação dos 5 indicadores, eu consigo ter êxito e mesmo com o travamento que deu aqui, eu ainda, justamente por trabalhar com poucos contratos, eu ainda consegui fechar o dia positivo. Justamente porque quando o sistema voltou, eu consegui enxergar uma oportunidade e essa aqui foi o bastante só para que eu pudesse recuperar o meu prejuízo e ainda assim sair no final do dia com ganho. Mas mesmo assim, logo depois o sistema foi lá e ofereceu outras oportunidades, como aqui e aqui, justamente no final da tarde por volta aqui das 5h30, onde que o mercado também andou bastante, mais de 1.000 pontos. Mas nesse ponto azul aqui eu já tinha feito o meu resultado, justamente onde eu busquei mais de 400 pontos aqui. Logo logo eu vou colocar mais informações de como que é a metodologia. Ok, pessoal? Um forte abraço a todos então e até o próximo vídeo.